19 de abril de 2017. Corinthians recebe o Internacional na Arena e, se não sofrer gols, avança na Copa do Brasil. Com Leco reeleito, São Paulo tem missão complicadíssima diante do Cruzeiro no Mineirão. Santos visita o Independente Santa Fé, valendo a liderança do grupo na Libertadores. Chapecoense cede empate ao Nacional do Uruguai e fica em situação complicada no grupo 7. Palmeiras se reapresenta confiante na virada na semifinal do Paulistão. E ainda, os preparativos da Ponte Preta para o confronto e os classificados para as semifinais da Champions League. Olá, boa noite. Quarta-feira de decisão na Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo definem o futuro na competição. Se não levar nenhum gol do Internacional, o Timão garante a classificação para as oitavas de final. Daqui a pouquinho, você vai ter as informações ao vivo, direto da Arena em Itaquera. Já o Tricolor tem uma missão bem mais complicada: tirar a vantagem do Cruzeiro, que venceu o jogo de ida por 2-0. Veja como foi o último treino do São Paulo na reportagem de Alexandre Silvestre. Irrigação do gramado e bonecos no campo. Foi o que deu para ver ontem no CT. Rogério Ceni fechou completamente o treino. Antes, a imprensa pôde conversar com Jusilei. O volante sabe que a missão de hoje contra o Cruzeiro é quase impossível, assim como a de domingo diante do Corinthians. Devolver no Mineirão e em Itaquera os 2-0 que levou no Paulista e na Copa do Brasil, em pleno Morumbi. Temos um time muito bom, de qualidade, uma camisa, pesada, um time respeitado. Como é que você imagina taticamente esse jogo para o São Paulo fazer o que precisa e não tomar os gols que tem tomado? Conheço bem o Mano, conheço o Fábio Carilli, joga bem fechado mesmo, já trabalhei com eles. Sei como é que funciona, mas dentro de casa talvez ele saia um pouco pro jogo também, né? Que todo time que vem jogar com a gente aqui no Morumbi vem jogando fechado, isso dificulta um pouco. Na antevéspera, Maicon minimizou os recentes tropeços em casa nesses jogos de mata-mata. A proposta de jogo do Rogério, a filosofia dele é muito bacana, certo? É um futebol rápido, veloz, para frente, marcando lá em cima. Agora, quando o material humano não consegue dar conta dessa filosofia, você acha interessante adaptar um pouquinho o que ele pensa com o que ele tem de peças para poder fazer o time jogar melhor? Não, se você parar para analisar, principalmente contra o Cruzeiro, onde você não vê uma equipe do Cruzeiro criar oportunidades algumas a não ser de bola parada. Você vê uma equipe que, teoricamente, dominou o jogo, que foi a nossa equipe. A gente não viu um Cruzeiro jogar no Morumbi, a gente viu um Cruzeiro ganhar com 2 bolas paradas. Contra o Corinthians, deixamos o adversário jogar um pouco, criar um pouco mais? Sim, mas você vê uma equipe bem compacta, não é uma equipe totalmente desorganizada. Pelo menos 3 dos titulares que perderam para o Corinthians estão fora da partida desta noite. Thiago Mendes, suspenso. Araruna e Wellington Nem, machucados. Time indefinido, mistério do professor. E a proposta de jogo? Primeiro tem que sentir o jogo. Eu acredito que eles vão sair um pouco pro jogo. Mas primeiro tem que ver, quando a bola rolar, como que eles vão se comportar dentro de campo. A gente vai em busca da vitória. Tentar reverter esse placar de 2-0. Eu tenho certeza que temos chance de conseguir isso. Jusilei vai para o jogo. Aliás, vai para os jogos, para alcançar um feito inédito na carreira dele: reverter placares adversos como nunca antes. Espero que seja a primeira, consiga reverter esses 2 placares aí, de quarta e domingo. Espero que isso aconteça pela primeira vez. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É possível, só que o São Paulo vai ter que jogar muito mais do que tem jogado, vai ter que ser muito mais preciso nas finalizações. Não acredito que o Cruzeiro, mesmo jogando no Mineirão, abra o jogo e vá buscar o resultado. Não há necessidade disso, até porque a obrigação de fazer o resultado é o São Paulo. O São Paulo tem que fazer pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis. E fazer 3 para poder avançar, desde que mantenha uma diferença de 2 gols.
Então, a missão do São Paulo, ela é inglória. Ela tem que fazer um gol na casa do rival. O Cruzeiro tem um retrospecto muito bom na temporada, não perde há 21 jogos. Quer dizer, na verdade, vem desde o ano passado, né, essa invencibilidade do Cruzeiro. Claro que teve poucos adversários assim de nível. Teve o Atlético Mineiro, clássico mineiro, e o São Paulo. E conseguiu um belíssimo resultado. É uma questão de estratégia. O Cruzeiro se fechou e conseguiu 2 gols na bola parada. Isso está valendo. Isso não tira o mérito do Cruzeiro e do feito realizado no estádio do Morumbi. O São Paulo é que precisa jogar mais. Teve um início de temporada muito bom, impressionando pela maneira de jogar, só que depois caiu. Essa queda tem muito a ver com a ausência do Cueva em boa parte da temporada, e agora o Cueva voltou contra o Corinthians, mas ainda não em plena forma. É o jogador capaz de quebrar as linhas com um lançamento em profundidade, com um passe um pouco mais criativo. Sem o Cueva 100%, o São Paulo, eu diria que é mais comum. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, amigo da Gazeta Esportiva. O São Paulo tem dificuldades individuais, né? Sem dúvida, é um começo de trabalho que requer um tempinho para assimilação, especialmente quando você faz uma mudança radical. O São Paulo jogava com Balsa, né, que é um sistema simplório, uma coisa bem basicona, fechado, contra-ataque, aquela coisa sem nenhuma criatividade. Sim, também pode dar resultado. Você pode ganhar ou perder jogando feio ou bonito. Isso aí não tem nada a ver. O Barcelona do Guardiola ganhou e perdeu. O Atlético do Simeone ganha e perde. Eu estou falando porque o Tanto Simeone que já está numa semifinal de novo. Tem outro tipo de padrão, né? Estou falando em termos de padrão de jogo. Então, o Audax foi vice-campeão e rebaixado. Então, você pode jogar feio e bonito e ganhar ou perder de qualquer forma. E um monte de time ruim foi rebaixado jogando feio. Então, eu estou falando isso porque está se questionando muito a maneira como o Rogério está trabalhando o time. Eu acho que essa é a grande virtude do São Paulo. São Paulo está partindo para alguma coisa nova, método inteligente, moderno de trabalhar. Então, acho que é normal que venha a sofrer derrotas. O jogo contra o Cruzeiro aqui não era jogo para São Paulo ter perdido 2-0, era jogo para 0-0, o jogo foi muito ruim, né? Mas as bolas paradas, de novo, penalizaram o São Paulo. Bola parada tem um pouco de necessidade de repetição de treinamento, sim, e também por falta de competência da individualidade, que é um material humano que o São Paulo tem, que é um material humano pobre. Então, há um processo de adaptação tático, há um processo é um início de treinamento que pode ser aprimorado, e há também a individualidade. Fora isso, num duelo São Paulo e Cruzeiro, quando saiu o sorteio, o favorito era o Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro tem mais time, um treinador que eu gosto muito, para mim está entre os 3 melhores do Brasil. O Rogério tende a ser um grande treinador, mas é ainda um processo inicial, normal que seja assim. Então, está dentro do esperado. O natural é a eliminação do São Paulo. Se ele conseguir uma jornada de superação, ok. Mas o normal é que ele seja eliminado. Tanto que não concordo muito com essa tese. O São Paulo tem que adaptar o esquema aos jogadores que tem. Não, você viu, o Fernando Diniz trabalha com o que tem e ele repete a mesma filosofia. Eu acho que tem que seguir isso aí é o pedido, é o seguinte, os caras querem que jogue feio. Jogar feio, o que é adaptar? Meter todo mundo atrás e dar bicão para frente. Isso eu também faço. Claro. Isso aí é porcaria. O Fernando Diniz, já que você citou, ele diz o seguinte, quando ele fala, eu fui jogador. Aí quando você começa no futebol, você sonha ser jogador, aí você começa a jogar, você começa a empolgar. Aí quando você vai jogar bola, o técnico fala que todo mundo atrás dando bico para frente, você não consegue se divertir. Claro. Você pode fazer isso, é melhor não ser jogador de futebol. É uma porcaria de jogo. E não foi esse o futebol que fez eu, Michele, Celso, você em casa, olharem futebol. Ninguém gosta de coisa feia. A gente gosta de futebol bonito. Então quem está tentando fazer merece o nosso aplauso. Bom, pelo lado do Cruzeiro, os jogadores não querem saber muito da vantagem do primeiro jogo e eles prometem ir para cima do tricolor. Um grande clássico em que sempre são bem disputados e que colocamos aí grandes jogos. Então nós temos que entrar com 100% de atenção, dedicação, buscar a vitória o tempo inteiro. Sabemos que vamos ter muita dificuldade, que o São Paulo vai vir aí imprimindo um ritmo muito forte e precisamos estar atentos e fazer o nosso melhor também para imprimir aí o nosso ritmo dentro de casa e fazer um grande jogo. É lógico que eles vão ter que sair a buscar o jogo porque necessitam de goles, mas também sabem que se nós marcamos aí vai ser ainda mais difícil para eles. Então
a postura deles obviamente vai ser sair a propor o jogo, buscar o gol rápido e bueno, nós também vamos tentar fazer o mesmo para tentar matar o jogo rápido. Ou seja, eu comentei aqui quando o Jusilei, né, falou que não sabia como o Cruzeiro ia se portar, e eu imaginei que o Cruzeiro realmente, imagino ainda que o Cruzeiro não vai se abrir, vai ficar na dele. Pelo discurso do Arrascaeta, o Cruzeiro vai para cima para tentar fazer um gol e criar maiores dificuldades para o São Paulo. Se o Cruzeiro fizer um gol, obriga o São Paulo a fazer 3. 3-1 garante o São Paulo. O problema é fazer 3 no Mineirão, né? Mas não sei, você acredita que o Cruzeiro vai para cima do São Paulo? Eu acho que o Cruzeiro não vai fugir do padrão natural de jogo dele. Acho que ele vai jogar como ele vem jogando, de uma maneira, ele é mais agressivo quando joga lá. É claro que essa ideia que você tem, que tá longe de ser equivocada, né? Ela pode valer muito, talvez, para o final, né? Depois dos 30 minutos do segundo tempo, aí você segura um pouquinho. Mas acho que nada impede o Cruzeiro de fazer o jogo natural dele. E acho mais, o São Paulo também vai para cima, porque é a cara de jogo do Rogério Ceni. Aí se perder indo para cima, vai perder indo para cima. Tá, se ficar recuado vai acontecer o quê? Vai perder do mesmo jeito. Então, ou não vai conseguir o placar que se jogue futebol. Que se jogue futebol. É o que a gente quer ver. E quando alguém aparece com essa vontade, tem todo o meu abraço, todo o meu respeito. O Rogério está estudando, o Rogério está procurando. Eu gosto muito das entrevistas do Rogério. Elas têm embasamento. Você pode concordar ou não concordar, mas ele tem embasamento. Ele está estudando o futebol. Tudo aquilo que a gente cobra, ele está fazendo. E o São Paulo elegeu ontem o presidente para comandar o clube até dezembro de 2020. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. A noite da terça-feira foi de eleição no Morumbi. Quando os conselheiros foram chamados para votar, em alguns momentos o clima ficou mais tenso. Já está resolvido, por favor. Conselheiros, por favor. Eles se doaram a vida inteira por esse clube aqui. Volte ao seu lugar, conselheiro Denis. Então menos, hein, presidente? O problema já está resolvido. O problema já está resolvido e não aceitarei gritaria aqui hoje. Dos 239 conselheiros, 14 não compareceram. Depois de mais de 5 horas de apuração, o resultado da disputa entre Carlos Augusto Barros e Silva e José Eduardo Mesquita Pimenta foi conhecido na madrugada de quarta-feira. Marcelo Pupo Barbosa foi reeleito como presidente do Conselho Deliberativo. Era um indício de que o atual presidente Leco também seria reeleito. Leco teve 124 votos contra 101 de Pimenta e assim fica no comando do São Paulo até 2020. Eu estou imensamente feliz porque acabo de conquistar o meu próprio mandato. O adversário saiu aplaudido e teve o nome cantado por conselheiros. Eu continuo presidente do Conselho Consultivo até 2020, na segunda Estatuto Novo. E provavelmente vou participar como membro do Conselho Consultivo no Conselho de Administração. Aí vamos ver, pessoal, como é que podemos ajudar o São Paulo. O fato é que nós temos que ajudar o clube, né? Independentemente de quem está na direção do clube. Depois do pronunciamento, o Leco veio até os jornalistas e falou também sobre o futuro do futebol no São Paulo. Eu não poderia, antes de ganhar a eleição, iniciar qualquer tipo de processo. Eu era presidente, mas o meu mandato terminou hoje e começa um novo hoje. Só a partir dele é que eu posso naturalmente tratar. Ideias eu tenho, concepções eu tenho. Um ex-jogador? Eu vou ter um ex-jogador no meu conselho de administração. É o Raí. Opa! E hoje a Bike Repórter Renato Falzoni conversou com o ídolo São Paulino Raí, que falou um pouco mais dessa possibilidade de ocupar uma função na diretoria do Tricolor. O novo Estatuto do São Paulo prevê um conselho de administração, quer dizer, uma nova maneira de gestão, tentar profissionalizar a gestão, acho que está no caminho certo. E caso ele me confirme esse convite, estaria disposto a ajudar o São Paulo. Acho que foi ontem à noite a eleição, então vamos ver como é que vão ser esses próximos dias. Bom, então ele está esperando ainda o convite oficial, né? O Raí, todos nós temos não só respeito, como carinho por ele, e ele foi um grande jogador do São Paulo. Um grande jogador. Isso não quer dizer que ele vai ser um grande gestor, um grande presidente, um grande diretor, nada.
eu espero que o Raí esteja preparado, esteja estudando para que ele seja um grande gestor no São Paulo, porque aí será importante. O simples fato de ele ter sido um maravilhoso jogador não credencia nada e nem descredencia, obviamente. Nós já tivemos casos catastróficos de ídolos dos clubes na direção. Roberto Dinamite. O Passarella no River chegou a ser preso como presidente. Então, quer dizer, e também já tivemos casos maravilhosos de jogadores que participaram de conselhos, funcionaram muito bem. Então, o Raí é um ótimo nome a princípio, desde que esteja preparado. Eu espero que tenhamos profissionais. Se o profissional for o Basílio, que é um símbolo do Corinthians, o Ademir da Guia, que é um símbolo do Palmeiras, não importa. O importante é profissional. Amador no futebol não serve para nada, é um modelo falido. Eu espero que o Raí venha profissionalmente, bem preparado e que tenha enorme sucesso, com uma pessoa que eu gosto muito. Senão não se adianta só se cercar de Rogério Ceni, Raí, né, para ter só o carinho. Só o nome não adianta. O Rogério está mostrando serviço, está estudando, está sendo competente. Não é o Rogério Ceni o ex-goleiro. O ex-goleiro não se discute mais. Foi sensacional. Confira agora a rodada desta noite na Copa do Brasil. Vamos colocar a arte aqui, Boquinha. Cruzeiro e São Paulo jogam às 7h30 no Mineirão. No mesmo horário, o Paraná recebe o Vitória em Curitiba. Às 9h45 tem Joinville e Sport em Santa Catarina. Fluminense e Goiás no Maracanã. E Corinthians e Internacional na Arena em Itaquera. O assunto agora é a Libertadores. A Chapecoense empatou com o Nacional do Uruguai em 1-1 e terminou a rodada na terceira colocação do Grupo 7 com 4 pontos. Os uruguaios, em segundo, também têm 4, mas levam vantagem no saldo de gols. O Lanús está na liderança com 6 pontos. Acho que nós erramos alguns gols e tivemos algumas chances desperdiçadas muito em função de ansiedade, muito em função do calor do jogo, né? O jogo acabou ficando tenso. Muito pela falta de pulso do árbitro, né, que errou demais. Então eu vi dessa partida, acho que ele não viu de forma errada, não. Acho que a Chapecoense teve boa parte onde dominou mais, em termos aí de 60, 70 minutos, e merecia vencer a partida. Mas, enfim, é futebol e nós temos que entender. Pô, Flávio, a Chapecoense começou tão bem a Libertadores, vencendo fora e tal. De repente, em casa, tropeçou e aí corre risco de não passar para a próxima fase. Mas o objetivo da Chapecoense é passar de fase e ponto, né? Cumpriu, tá tudo bem, tá. Nossa, só ter um time competitivo já é uma coisa sensacional, né? Foi dia 29 de novembro o acidente, né? Então, podia conseguir coisa melhor, mas, enfim, faz parte. Né? Ainda tem tempo de classificação, né? Claro. Mas assim, mesmo que não classifique, eu acho que já está competitivo e assim, os objetivos são limitados, né? Não tem como pensar em ganhar uma competição. Seria uma coisa espetacular, mas não é o racional, né? Não é o normal. O máximo que dá para ganhar é essa Recopa Sul-Americana com o Atlético Nacional, venceu a primeira, tem um jogo lá na Colômbia, quem sabe. 4 partidas movimentam a rodada desta noite na Libertadores. Vamos ver aqui, ó, o Estudiantes recebe o Atlético Nacional da Colômbia às 7h30 na Argentina. Às 9 da noite na Venezuela, o Zamora enfrenta o Deportes Iquique do Chile. 9h45 tem Santa Fé e Santos lá em Bogotá e Libertad e Atlético Mineiro em Assunção, no Paraguai. O Santos entra em campo às 9h45 da noite no estádio El Campín, em Bogotá, para enfrentar o Santa Fé da Colômbia. A partida vale a liderança do grupo. O Peixe ocupa o primeiro lugar com 4 pontos, apenas 1 a mais que o Santa Fé, que hoje está na terceira posição. Para o jogo, o técnico Dorival Júnior deve apostar nos contra-ataques. A principal alteração é a entrada de Jean Mota na lateral, no lugar do lesionado Zeca. A provável escalação do Peixe é Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Jean Mota formando a defesa, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima no meio, Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira no ataque. Também às 9h45 da noite, o Atlético Mineiro encara o Libertad no Paraguai. Para o atacante Robinho, importante fora de casa é pontuar. Nosso time vai jogar para ganhar, que é a característica do Galo, mas acho que fora de casa, eu acho que o mais importante é somar pontos. Está faltando aquela grande apresentação do Atlético, Robinho. A torcida já começa a cobrar um pouco. Você acha que tem razão nesse respeito? A gente respeita o torcedor, né? Quem sabe que o torcedor
ele ama o clube e torce para que a gente apresente o nosso melhor futebol, mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Claro que a gente quer melhorar, quer dar o espetáculo, mas mesmo não estando tão bem assim, tecnicamente, nosso time está tranquilo no Campeonato Mineiro, está um empate para a final e não perdeu nenhum jogo na Libertadores. Eu acho que nós sabemos que jogamos num grande clube, que a torcida só cobra de quem tem qualidade, então a gente espera que a gente possa dar esse tanto espetáculo que a torcida quer. Rubinho, ¿qué esperan de Libertad? ¿Qué saben de este equipo? Espanhol ou português? Nosotros sabemos que es un equipo que juega bien en su casa, ¿no? Y todos los partidos son muy difíciles de Libertadores, partidos con mucha lucha, mucha entrega, y nosotros estamos muy bien preparados para hacer un gran partido. Não dá para identificar que tem um fundo, se é uma turbina. É uma turbina, está dentro da turbina. Bom, Flávio, aí a gente tem Atlético Mineiro e Santos, dois times sobre os quais havia uma expectativa muito grande em termos de Libertadores, campeonato regional, pois é. Mas, curiosamente, eu também tenho, eu continuo achando duas forças, mas, curiosamente, dois bons treinadores que estão sob questionamento. Mas isso... Lá em Minas já estão xingando o Roger, já estão chamando de incompetente, vaiando, toda hora. Será que resiste se perder do Libertad? É muito normal. As pessoas não falam de futebol. Elas falam de picuinha. Picuinha, fofoquinha, vai cair, vai subir, vai voltar, isso aqui. Eu sigo com a mesma filosofia. A caravana segue, os cachorros ladram e deixam. Não, mas a questão é que quando é só picuinha, a gente identifica que mas os dirigentes entram nessa onda. O presidente do Atlético é político, né? Ele é até prefeito lá. Não, mas aí... bem da verdade... Você é capaz de colocar faixa, como já aconteceu no Santos no passado, uma faixa numa padaria é capaz de derrubar um treinador. No Santos já aconteceu. Mas a bem da verdade, justiça seja feita, o Modesto Roma tem segurado a onda. O que tem sido muito legal. No Atlético eu não sei como é que funciona lá, mas é perigoso porque o presidente, ou pelo menos o ex-presidente, o Calil, né? Não sei se ele é presidente ou não, mas tanto é político que é prefeito lá de Belo Horizonte. Então, claro. E como as pessoas... nem o Roger... nem o Dorival ficarão menores se eles forem demitidos por pessoas que não têm capacidade para isso. Eu só lamento porque o Roger, por exemplo, o Dorival até dispensa comentários, tem uma bagagem um pouco maior. Mas o Roger começou tão bem no Grêmio, todo mundo falando muito bem, de repente, umas derrotas no Grêmio, demissão. Aí um começo no Atlético que a coisa não está... Começo de trabalho, começo de temporada. Já começam a questionar a competência do profissional por causa de um período curto de trabalho. As pessoas não conseguem entender que trabalho só rende frutos, salvo exceções. O Tite, por exemplo, conseguiu na seleção mágica. Depois de um ano estudando por conta dele lá fora. Não esqueçamos disso. Ainda assim foi algo surpreendente. A gestão de futebol no Brasil é horrorosa. O Tite é que individualmente estudando, trabalhando debaixo de chacota. É que veio ele, é um trabalho individual. O Tite, ele tem o mesmo significado que o Guga para o tênis, que o João do Pulo para o atletismo, o Éder Joffre, são aquelas exceções que fazem sozinho o trabalho que todos deveriam fazer e não tem competência. A CBF não tem responsabilidade nenhuma pelo sucesso desse time do Tite, é o Tite. Então, mas ainda assim, com toda essa bagagem, esse sucesso da seleção foi uma surpresa. Claro. O trabalho requer tempo. Acho que até ele está surpreso com essa campanha invicta. Então, calma, deixa o Roger trabalhar. Agora, eu vou falar uma coisa para você, para a Michele, que vai ser uma surpresa. A gente se acostumou a falar, nossa, o jogador de futebol, o garoto, ele não fala mais em ir para o time grande, ele fala em ir para a Europa. Eu já ouvi de pelo menos 2 jovens treinadores que a ambição deles é ir para a Europa. Não é mais assumir time, até treinador que nem chegou a assumir time principal. O cara está estudando, está fazendo um monte de cursos, está se aperfeiçoando. Qual é a sua ambição? Não, eu quero, se possível, pegar um time da 2ª divisão em Portugal, na Espanha, na Itália, para já seguir carreira lá fora. Daqui a pouco nós vamos começar a ver treinador que a gente não conhece aqui, estourando lá, igual o jogador. Meu pai do céu, aí é o fim do nosso futebol. Não, aí pelo contrário, eu acho que não. O técnico brasileiro, por exemplo, que mostra essa história, muitos falam assim, é ultrapassado, falta reciclar, é verdade. Qual foi o técnico brasileiro que se destacou lá fora? E aqui não tem tempo de trabalhar? Não, você a gente teve o Felipão, que se destacou, foi um nome. Na seleção portuguesa, no Chelsea não durou... Não, mas foi na seleção portuguesa. Você pega um cara como o Roger, que é um cara claramente promissor, e você tem toda a razão na sua leitura. De repente ele fica queimado. E aí é uma carreira promissora que pode ir para o espaço por causa disso. Mais fácil, é melhor o cara trabalhar no Amoreira,
né, no tempo Racing Santander e tal. E aí o cara faz uma história, de repente ele aparece lá. Porque aqui a gestão é um horror, é um negócio assim deprimente. Ninguém banca do futebol brasileiro. É terrível, terrível. UEFA Champions League, os 2 últimos semifinalistas foram definidos hoje. Na França, o Mônaco recebeu o Borussia Dortmund e voltou a vencer, agora por 3-1, e está na próxima fase. E no Camp Nou, o Barcelona recebeu a Juventus, precisando mais uma vez fazer um milagre para avançar, mas não deu. Com 0-0 no placar, a Juve avança e deixa os catalães pelo caminho. Ontem, o Atlético de Madrid acabou com o sonho do Leicester na Champions. Já o Real avançou na prorrogação com muitas reclamações do Bayern de Munique em relação à arbitragem. Tivemos muitos jogos difíceis, mas certamente que o de hoje foi o mais difícil. Porém, no fim das contas, acho que foi uma classificação merecida, onde fizemos 6 gols. Podemos estar contentes. Estou muito orgulhoso de todos os meus jogadores, porque fizeram um esforço enorme. Creio que merecíamos mais. Acho que merecíamos mais. E também tem as decisões que nos penalizaram muito. O cartão de Arturo Vidal não era para cartão. E depois os 2 gols de Cristiano foram impedidos. Então, é claro que não estamos contentes com isto. De Cristiano eram fora de jogo, então é claro que não estamos contentos disto. Creo que é o momento que... Acho que é o momento. Parece que a UEFA está tentando. É o momento de colocar vídeo, porque há muitos erros. Há demasiados erros. Acho que foi um roubo. Foi muito feio o que aconteceu. E um jogo tão intenso contra uma grande equipe como o Real. Dói muito. Flávio, pode até parecer choro de perdedor. Mas o não, foi muito prejudicado, sim. Razão. A expulsão do Vidal foi errada. Os 2 gols do Cristiano não haviam... Ele estava em condição irregular. E, efetivamente... Agora, Celso, eu não, já falei muitas vezes, eu só gosto de futebol. Mas eu fui aos Estados Unidos e aí alguém disse, vai ver um jogo de basquete. Eu não gosto. NBA. E aí eu fui. O espetáculo que acontece é fantástico. Tanto que na hora que começava o jogo mesmo, eu saía. Não estava me importando muito. Talvez até hoje eu não saiba quem jogou contra quem. Não era importante. Ontem, o Esporte Interativo está fazendo um trabalho maior, né? Que entra na Globo, mas a Globo põe em cima do horário, até por de programação. E o Esporte Interativo começa mais cedo e tal. E eu estava vendo. Cara, primeira cena, a chegada do ônibus do Real Madrid, convocado pela torcida, mas uma coisa organizada, não várzea, né? O time chegando. Na sequência, a torcida entrando, começa a tocar o hino do Real Madrid, cantado pelo Plácido Domingo. Depois um mural espetacular, não feito por bandidos, feito pela torcida inteira, o estádio inteiro fazendo um mural. Aí eles todos começaram a cantar o hino do clube, toda a torcida, na sequência a entrada, a cerimônia da Champions, o hino da Champions e o jogo. Poxa, esse tipo, até esse ponto dá para fazer aqui. Claro que dá. Aí você não tem dinheiro para ter os jogadores que eles têm e tal, mas até aí dá para fazer. Não faz por quê? Essa é a pergunta. Então, até esse ponto que eu falei, dá para fazer. Claro. Dá para você fazer. Cada um com o seu estilo, cada um com a sua característica. E depois o jogo foi sensacional, alguns jogadores brilhantes, atuando de forma extraordinária. O Cristiano, mesmo sem fazer uma partida espetacular, fez 3 gols, como é a marca dele. Agora o Marcelo arrebentou, o Casemiro jogou muita bola, o Robin jogou muita bola. Foi um jogaço, um dos dois tinha que ficar. Ficou o Bayern mais pelo primeiro jogo do que por ontem. Né? E hoje o Barcelona, como era de se esperar, caiu, não tinha jeito. Juventus não é Paris Saint-Germain. Temos de novo o Atlético de Madrid passando. A tua história, você pode jogar de um jeito ou de outro. Juventus e Atlético de Madrid jogam mais fechados. E o Mônaco e o Real Madrid mais ofensivos. Então dá para você jogar e fazer um bom espetáculo de qualquer maneira. Agora, Flávio, eu também sou fã do futebol arte. Mas o trabalho que faz o Simeone no Atlético de Madrid está merecendo. Está merecendo. Sabe, o que ele é, se não me falha a memória, é o terceiro, acho, se não me falha a memória? Quarto. Que ele leva o time para a semifinal. 2 vezes já levou para a final. O Atlético de Madrid não é o Barcelona, não é o Real Madrid, não é o Bayern. Tem limitações. Poxa vida, dentro do que ele tem de limitação, ele tem um esquema mais pragmático. Mas é vencedor, você não pode questionar. Você chegar a 4 semifinais de Liga dos Campeões da Europa, poxa vida, há de se reverenciar. Eu não gosto, mas me curvo. Mas é um feito, Agora eu acho, dos que então, eu tô para vendo... coroar
Eu acho que deveria. Eu torço para que ganhe um título. Na minha cabeça, às vezes as coisas mudam. Mas para mim o favorito é a Juventus. Acho que é o time que está jogando melhor. Nossa, está jogando muito. Está jogando muita bola. Esse Dybala... É muito consistente o time. O Dybala é brincadeira. Só uma anta, desculpe, como o Bausa, pode achar que o Dybala pode ser reserva do Lucas Prato. O Lucas Prato é muito bom jogador aqui pra gente. O Dybala é outro patamar. O Dybala é jogador para ser um dos 3 melhores do mundo. E este animal, com todo respeito, colocava o Dybala no banco. Você imagina o Dybala e fala, pô, mas... Eu acho que eu chegava na cadeira e falava, o que eu fiz de errado? Porque não é possível, sabe? É igual o Dunga deixar o Marcelo na reserva do Felipe Luiz. As coisas que você fala, pô, como pode? Tem filosofia, mas pô, tem jogador, não dá pra você discutir, meu Deus do céu. É birra, só pode ser birra. Como é que você pode? Não é, o Bausa, ele não tem inteligência para ser técnico de futebol. Não é possível. O Dybala é... E outra, é sósia do Zé Mauro Negro, né? Já viu? É a cara do Zé Mauro Negro, Dybala. Os dois são feras. Agora resta a gente saber quais são os confrontos, né? Sexta-feira, 8 da manhã. Pois é. Atlético... E já imaginou uma outra final? Atlético de Madrid e Real Madrid? Pô, sensacional. Maravilhoso. Campeonato Paulista, a Ponte Preta do Flávio Prado voltou ontem aos trabalhos, de olho no segundo jogo da semifinal contra o Palmeiras. Apesar do excelente resultado no primeiro jogo, os jogadores mantêm os pés no chão para a partida de volta. 3-0 em cima do Palmeiras. O resultado no jogo de ida deixou a Ponte Preta muito perto da final do Campeonato Paulista. Uma vitória, claro, empolgante, que merece ser comemorada, mas incapaz de tirar os pés da macaca do chão. A gente sabe que é um momento diferente, sabe que o torcedor está muito feliz, mas a gente é profissional, a gente tem que carregar, tem que levar isso dessa maneira, entendeu? A gente sabe que, pô, foi um grande jogo que a gente fez, a gente sabe disso. Mas eu acho que da nossa parte não tem oba-oba, entendeu? Tá todo mundo muito concentrado, buscando coisas diferentes para a Ponte esse ano. Mas só que a gente sabe que não acabou o campeonato ainda, tem mais 90 minutos lá e sabe que lá vai ser difícil também. O foco está em classificar a Ponte Preta para a final, naquele discurso de um passo de cada vez. Mas uma vitória com tanta autoridade sobre o Palmeiras, atual campeão brasileiro e time de maior investimento no país, permite sonhar com o primeiro título de expressão da história do clube. Cara, vai ser algo diferente que eu vejo no olho do torcedor. A necessidade que eles têm por título é a nossa necessidade também. A gente quer ganhar título pela Ponte. A gente sabe quanto vai ser importante ganhar um título pela Ponte. Mas agora a gente tem que estar focado jogo a jogo. A gente sabe que tem que ganhar o Palmeiras lá, tem que fazer um grande jogo e assim pensar. Não posso chegar a pensar aqui em título agora, porque estamos chegando muito perto. Mas agora tem o Palmeiras ainda e está focado nisso. A última vez que a Ponte Preta chegou perto de ser campeã foi em 2013. A Macaca disputou a final da Copa Sul-Americana contra o Lanús, mas perdeu e acabou sendo vice-campeã. O único remanescente do atual elenco que jogou aquela partida é justamente Fernando Bob. A gente precisava muito daquele título, né? Mas é complicado falar do que aconteceu. A gente tem que estar focado agora no presente, tem que dar o nosso máximo aí, que vai ser muito importante aí o que tem pela frente pela Ponte. Evitar que a frustração de 2013 se repita é tudo o que quer Fernando Bob. Ainda haverá o segundo jogo da semifinal, mas além de poder perder por 2 gols de diferença, a Ponte Preta tem a seu favor o fato de nunca ter perdido do Palmeiras em 4 jogos disputados no Allianz Parque. A gente tem entrado muito concentrado, muito focado do que a gente quer nos jogos, entendeu? A gente sabe que é importante entrar focado. A gente tem entrado com um nível de concentração muito alto e as coisas têm acontecido da melhor maneira possível. A gente sabe que lá vai ser muito difícil, mas eu acredito que a gente já está concentrado e focado. A gente tem tudo para fazer um grande jogo lá também. O Palmeiras se apresentou nesta quarta e iniciou a preparação para enfrentar a Ponte Preta e tentar inverter, né, o resultado da partida de ida da semi do Paulistão, quando foi atropelado aí por 3-0. É uma tarefa complicada, mas os jogadores do Verdão, assim como a torcida, acreditam. Veja na reportagem do Adriano Dolfi. Depois de 2 dias de folga, o Palmeiras voltou aos trabalhos em clima de mistério. O treinamento foi fechado à imprensa e o zagueiro Edu Dracena concedeu a entrevista coletiva antes da atividade. Aí eu vou no ponto de falar assim, teve 2 dias de folga, né? Acho que esses 2 dias foi importantíssimo para nós, entendeu? Primeiro que já estava programado isso aqui. E segundo, ficar esses 2 dias em casa com a sua família, com as pessoas que ama você e que você ama também, faz você pensar
que, vale a pena qualquer esforço que a gente for fazer nesse jogo de sábado. A fala de Edu Dracena reflete a confiança na equipe em uma virada contra a Ponte Preta, precisando de 3 gols de diferença para se classificar à final do Campeonato Paulista. Para isso, os jogadores se apegam ao histórico na Copa Libertadores, com o time vencendo em casa nos minutos finais. O meu lema é nunca desistir jamais, e o lema também do Palmeiras é nesse caminho também. E até o apito final, decidir no primeiro minuto, mas pode se decidir no último minuto, como já decidiu várias vezes aí na Libertadores. E por isso que o torcedor fica até o último minuto e ficou 10 minutos a mais nos 2 últimos jogos da Libertadores cantando o hino, né, do Palmeiras. Eu acho que isso é gratificante, cara. A gente tem que ressaltar que a torcida do Palmeiras hoje faz uma diferença muito grande. E eles encarnaram isso de tão grande que isso passa para nós jogadores. E a folga, na verdade, serviu também para todos os atletas reforçarem a cobrança interna por um desempenho melhor no confronto decisivo do final de semana. Eu falo assim, não tem que apagar esse jogo da nossa cabeça. Esse jogo tem que estar na nossa cabeça para a gente ver qual a maneira que a gente não deve entrar num jogo decisivo, num jogo tão importante como foi e como era o jogo contra a Ponte Preta em Campinas. Eu acho que, primeiro, cada um tem que saber o que fez e o que pode fazer e o que deixou de fazer. Esse é o primeiro ponto. Aí, partindo daí, você tem que, de repente, se cobrar você mesmo e cobrar seu companheiro, né, para que não venha acontecer novamente. Bom, Flávio, Palmeiras e Ponte Preta, eu acho muito difícil. Palmeiras que é difícil? O Palmeiras faz a diferença. Palmeiras tem um bom time, tem o melhor elenco do futebol brasileiro, só que, guardadas as devidas... Não, eu ia comer uma heresia. Eu ia falar que é mais ou menos parecido como Barcelona e Juventus, não é. Mas assim, a Ponte Preta tem um sistema... O nosso de bala é um bruxo. Pois é, a Ponte Preta tem um sistema defensivo digno de elogios. É consistente, sabe marcar bem. Agora, claro, o Palmeiras tem time para fazer de repente um gol no começo do jogo. Se faz 2-0 no primeiro tempo, aí ok. Só que eu acho muito difícil a Ponte Preta, ainda mais com a capacidade de contra-atacar que ela tem. Sabe, com o Fernando Bob jogando o que está jogando, com o Luca de um lado, com o Pote que aparece pelo meio, aparece pelo lado, que não é só aquele atacante artilheiro, ele tem visão de jogo, ele sabe jogar, quer dizer, enfim, e sem falar de outros jogadores que estão numa fase inspirada, né? O Gilson Cunha vai poder contar com praticamente todo mundo, então eu acho muito difícil. O time do Palmeiras ele é muito grande, né? Tem uma camisa enorme, não dá para você desdenhar de uma camisa dessa, não dá mesmo. Está muito pressionado. O sistema de jogo da Ponte favorece a Ponte, o jeito dela jogar, de enfrentar o Palmeiras. É uma coisa que favorece a Ponte. Ela foi pra cima, não deixou o Palmeiras criar. Mas agora não vai. Ela joga no contra-ataque muito bem, muito rapidamente. Dos 3 adversários, porque o time que você torce, você presta atenção. Os 3 adversários que tinham, o pior para a Ponte seria enfrentar o São Paulo, no meu modo de entender, pelo encaixe de jogo, e o melhor, entre aspas, o Palmeiras, pelo encaixe de jogo só. Mas o Palmeiras é o melhor de todos. Ele tem um time extraordinário. Tem capacidade Tem capacidades individuais, vai ter a torcida a seu favor. Então é um jogo... Quer dizer, o jogo tá na mão. Agora, é a tal história do apostado no 3 de lambuja. Você tem 3 de lambuja. Mesmo que o Palmeiras o jogo começa 3-0, é o que o Godoy fala. Começa 3-0. Se não tivesse esse resultado, seria mais normal o Palmeiras fazer 3-0. Porque uma coisa é você dar uma goleada naturalmente, e outra coisa é você precisar dar a goleada. Você já entra com a pressão que você precisa dar. Se você não... Isso cria afobação, ansiedade. Claro. Bom, é melhor do que o Palmeiras ser apático. Você já quer fazer 3 gols antes de fazer o primeiro. Você começa a olhar no relógio, né? Começa aquela Copa 90 minutos, um gol a cada 30, ok. Passa 10, falta só 80. Então é muito complicado, né? Você precisar dar a goleada. Agora, o Palmeiras tem capacidade para isso, sim. Claro que tem. Claro que tem. É isso que eu estou falando. De repente joga em casa, apoio da torcida, consegue fazer 2-0 no primeiro tempo,
Entra focado, né? Aí por outro lado, o fato de jogar em casa e estar com o estádio cheio pode ser bom para a Ponte Preta se o gol demorar a acontecer. Porque a gente sabe perfeitamente que quem carrega a torcida é o time e não o contrário. Então isso pode ajudar a Ponte também. Antes de você chamar o Corinthians, deixa eu só mandar um abraço para um palmeirense que eu encontrei ontem. Pois não. Um senhor, o Clóvis Correia, ele e a esposa Marina acompanham sempre a Gazeta Esportiva e ele acompanhou no estádio a final da Copa Rio de 51, Palmeiras e Juventus. Você acredita? Que legal! Pois é, então um grande abraço para o seu Clóvis. Um abração para ele, um abraço para o Dr. Luigi Paisani também, pediatra lá da Moca. Beijão para o senhor, Dr. Luigi. E eu obedeci o Dr. Marcelo Frank, não verei o jogo. Melhor, vai no cinema. Vou assistir a Cabana. Vai assistir a Cabana. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Internacional em jogo que vai decidir uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento lá na Arena em Itaquera. Boa noite, Garrafa. Como é que está o clima por aí? É isso, Michele, é isso. Boa noite. Já estamos aqui na Arena em Itaquera. A movimentação, por enquanto, do lado de dentro é essa que você pode observar. Portões fechados, só o pessoal trabalhando, né? Os jornalistas, o pessoal de retaguarda, por enquanto, portões fechados, mas a Arena em Itaquera deve receber mais de 30 mil torcedores para o jogo da volta entre Corinthians e Internacional, porque a partida está marcada para as 21h45 e de forma antecipada já foram vendidos 26 mil ingressos. Então, devemos superar os 30 mil torcedores logo mais. 21h45, temperatura fria nesse momento na zona leste da cidade de São Paulo. Os termômetros marcam 17, mas a sensação térmica chega com certeza na casa dos 14 graus. Então, se você vem pra cá, traga agasalho, não faça como o repórter que tá aqui passando um frio danado. Mas o negócio é o seguinte, jogo da ida lá em Porto Alegre, 1-1. Corinthians tem uma boa vantagem, empate em 0-0, o Corinthians avança à próxima fase. Empate em 1-1, decisão nos pênaltis. E empate com 2 ou mais gols de diferença, aí é o Internacional que avança, além da vantagem de vitória para qualquer lado, valer a classificação. O Rodriguinho ontem concedeu entrevista coletiva e nos falou a respeito do favoritismo do Corinthians pelo resultado obtido lá em Porto Alegre. Favoritismo num jogo grande como esse é difícil, né, se falar nisso. Mas a gente conseguiu uma boa vantagem lá, conseguimos jogar bem, né? Principalmente no segundo tempo ali, conseguimos encaixar bem a marcação. E com o apoio da nossa torcida, dentro da nossa casa, vamos propor mais o jogo. Lógico que a gente tem uma vantagem, mas só pensar nisso no final do jogo, né? A gente vai jogar para ganhar, esperando que a gente repita uma boa atuação como foi nesses últimos 2 jogos, para que a gente possa sair classificado. Como você mesmo diz, né, Michele? A vida é uma roda gigante. O Rodriguinho foi muito questionado quando da chegada dele aqui no Corinthians. E o que acontece? O Rodriguinho, ele de questionado, saiu por empréstimo e voltou. E agora, nessa nova etapa do Corinthians, sem o técnico Tite, com uma equipe mais modesta, sem grandes medalhões, o Rodriguinho é peça fundamental. O jogador, ontem, em entrevista coletiva, falou desse momento e dessa roda gigante da vida. Eu fico feliz agora de estar vivendo esse momento. No passado, quando fui criticado, fiquei chateado, triste, mas saberia que quando tivesse a oportunidade, me preparei para ela. Quando ela aparecesse, eu tivesse que agarrar da melhor forma possível. Graças a Deus aconteceu isso, né? E as coisas mudaram, agora vivendo um bom momento. Mas tendo na cabeça também que o trabalho tem que continuar, porque do jeito que sobe, desce também. O time não está oficialmente escalado, pelo que nós acompanhamos no treinamento de ontem. O Jadson, que se machucou na partida contra o São Paulo no final de semana passada, um problema de tendinite no joelho esquerdo, ele treinou ontem normalmente, se apresentou, está liberado pelos médicos, mas não foi confirmado pelo técnico Fábio Carille, mas deve ir para o jogo. Em isso acontecendo, o Corinthians repete a mesma formação que venceu o São Paulo no último domingo, com Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Rodriguinho e também o Jadson, no ataque Romero e Jô. Já o Internacional, que está na semifinal do Gauchão, venceu o Caxias no jogo da ida, jogando fora de casa por 1-0 e agora joga por um empate para chegar à decisão do Campeonato Gaúcho, sabe que hoje a missão é ingrata, até porque o Antônio Carlos Zago tem muitos problemas, ele tem de 4 a 5 desfalques. Além do Edenilson, que já passou aqui pelo Corinthians, que está suspenso, o Carlinhos também fica de fora, são 2 jogadores importantes que não vão participar. O Paulão
também já não vem jogando o zagueiro Paulão, além também do Danilo Fernandes. Mas o grande desfalque, a grande ausência que será sentida no Colorado Gaúcho é o D'Alessandro, o meia D'Alessandro, o argentino. Ele teve um entorse de tornozelo e fica de fora. E o Antônio Carlos Zago fala dessa perda importante para a partida de logo mais. É um jogador experiente, é o líder da equipe, é o ídolo do Internacional. É um jogador que vem se empenhando o máximo em todos os jogos que ele esteve em campo até agora, sempre conversando, né? Até porque eu já tive a idade do Dali também. É um jogador que se cuida muito fora de campo. O cara é o primeiro a chegar, é o último a sair. Então, assim, é uma perda até pelo jogador que ele é, pelo jogador que ele representa, sempre em grandes jogos como esse contra o Corinthians. Mas cabe a nós também fazermos o jogo sem ele e tentar conseguir essa classificação, que vai ser importante. Apesar dos desfalques, o Antônio Carlos Zago acredita na classificação do Colorado Gaúcho. Precisa de uma vitória ou então empate com 2 ou mais gols de diferença. Zago fala da perspectiva e da expectativa para o jogão de logo mais aqui na Arena em Itaquera. E manter a intensidade que nós mostramos no primeiro jogo contra o Corinthians. Mesmo jogando fora de casa, a equipe tem que ter personalidade para colocar a bola no chão, para jogar como nós estamos trabalhando até agora. Nós construímos uma ideia de jogo, um modelo de jogo e não vamos fugir disso, mesmo jogando fora de casa. É lógico que talvez seja o primeiro grande jogo que nós temos fora de casa contra uma grande equipe aí do futebol brasileiro, mas vamos bater em cima disso porque é o jeito que nós trabalhamos, é o jeito que nós estamos jogando até agora. Bom, o Inter chegou ontem na capital paulista, não está oficialmente escalado em função dos desfalques, mas um provável Marcelo Lomba no gol, Alemão, Léo Ortiz, Vitor Cuesta e o Wendel, que jogava no Corinthians. No meio-campo, Rodrigo Dourado, o William, Felipe Gutierrez e o Robertson. No ataque, o Nico Lopes e o Brenner, que é o artilheiro do Inter nessa temporada. 21h45, bola rolando. Amanhã, todos os detalhes de Corinthians Internacional, Copa do Brasil, você acompanha aqui no nosso Gazeta Esportiva, tá certo, Michele? Tá certo, Osmar Garrafa. Muito obrigada por todas as informações. Então, amanhã, cobertura completa no nosso programa, que tem uma audiência espetacular. Dr. Walter Maiorovic aqui conosco. Dr. Walter Maiorovic é um gênio. Que orgulho. Vai estar com a gente no Jornal da Gazeta agora? Vai estar Nossa, conosco não perca. Aqui. Espetacular. Sabe tudo de máfia. Nossa. Aula, não é entrevista, é uma aula. Ah, muito show, muito bom estar com o senhor aqui conosco, viu? Grande prazer. E aí, Celso? Então, Corinthians e Inter, o Corinthians é favorito para a vaga, joga em casa, o empate em 0-0 garante o Corinthians. Agora, a gente está falando também de uma camisa tradicional, de uma camisa muito forte. O time nem é tão forte assim, não está à altura, né, Flávio, do passado do Inter, mas se o Corinthians cochilar, pode aprontar. Pode, mas eu acho que o Corinthians ele tem bastante consistência tática, especialmente no sistema defensivo, e esse sim vai ficar na moita, no pragmatismo e tal. Dificilmente o Corinthians deixa escapar a classificação. Trouxe um resultado excelente. Eu não precisa nem se expor, né? O 0-0 já basta. Então eu acho que vamos ter um jogo amarradinho, mas com o Corinthians passando. A possibilidade é muito grande. Eu já estou aqui do lado de vocês para falar tchau, agradecer a audiência, muito obrigada, viu, por todos os dias dessa semana, audiência espetacular aqui no Gazeta Esportiva, show de bola. Agora assistam o Jornal da Gazeta, Estela Gontijo, Rodolfo Gamberini e Dr. Walter Maiorovic, que vai ser maravilhoso aqui tê-lo conosco aqui na TV Gazeta. E um pouquinho antes vou estar falando de esporte, antes da entrevista vou estar falando de esporte no Jornal da Gazeta. E nas suas férias, sabe quem vai estar lá? Você? Eu! Tá vai ser muito bom estar no Jornal da Gazeta. Boa noite, Flávio. Sexta-feira estamos aí, tá? Eu fiquei muito tempo sem fazer nada, então agora está na hora de trabalhar. Agora vai ter que trabalhar, viu? Todos os feriados, até o final. Graças a Deus. Tchau, beijo. Tchau. Valeu, audiência!